Aquele que está de pé, vigie para não cair. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Mas você de fato entende sobre isso? Eu quero te explicar, bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de 1 Coríntios e hoje é dia de lermos os capítulos 8, 9 e 10 da Palavra do Senhor. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos algumas informações sobre alguns versículos do capítulo 10, mas lembrando que no capítulo 8, Paulo ele vai dar instruções sobre comidas oferecidas a ídolos, amém? No capítulo 9, Paulo ele vai abrir mão de seus direitos. Que direitos são esses? Ele teria alguns direitos como homem de Deus, como aquele que cuida da igreja do Senhor, ele teria alguns direitos, até mesmo financeiro, e ele acaba abrindo mão de seus direitos. Mas eu quero falar propriamente do capítulo 10. Com os irmãos eu quero compartilhar alguns versículos bíblicos, amém? Bora lá? 1 Coríntios, no seu capítulo 10, versículo 12 e 3, a palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em suas vidas não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém? Aqui Paulo ele vai trazer lições para Israel sobre a idolatria. E aprende algo logo de cara. Deus ele não te dá um fardo maior do que aquele que você pode suportar. E isso nós também ouvimos falar, mas aqui Paulo ele enfatiza isso. Porque no dia que você não conseguir suportar, você pode ter certeza que o Senhor ele vai te dar uma saída, ele vai te dar o livramento. Amém? Mas continuando, do versículo 14 ao 24 diz: portanto, meus amados irmãos, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partirmos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejam muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não participavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Amém? A preocupação de Paulo é com a igreja, com toda a igreja do Senhor. E por isso ele vem trazendo esses ensinamentos ao povo de Corinto. Amém? Ali eles estavam discutindo sobre o que comer, acerca do que comer, acerca da casa de quem estariam comendo. E Paulo ele vai trazer algumas instruções no seguinte sentido: olha, tratando do lado físico, ele vai dizer, olha, se vocês sentirem bem de comer na casa de alguém que não é cristão, não tem problema. Vá lá e come. Você não vai ficar perguntando se aquela pessoa ela ofertou ou ofereceu aquele alimento a algum ídolo. Simplesmente vai lá e coma. Mas se a pessoa, de repente, ela te disse que ofertou, que ofereceu aquele alimento a algum ídolo, então não coma. Porque aí você estará comendo da comida oferecida a ídolos mudos. Mas olha só, quando ele pega essa mesma conversa e ele leva para o âmbito espiritual,
ele vai falar sobre o alimento, mas ele vai falar sobre o alimento espiritual também. Porque sentar à mesa para se alimentar, por exemplo, da palavra do Senhor, quando nós sentamos com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós estamos ali alimentando o nosso espírito. Mas e quando sentamos na mesa que traz contenda, na mesa da fofoca, na mesa do disse-me-disse, na mesa da discussão? Será que nós estamos alimentando o nosso espírito com comida boa? Então não trata apenas de alimento físico. Paulo ele pega uma conversa que eles estão falando ali de coisas físicas e ele leva para o âmbito espiritual. Ele eleva o nível da conversa, porque as pessoas estavam preocupadas com o físico. Mas Paulo, ele era preocupado com o físico, mas também com o lado espiritual. E por isso ele leva para a esfera espiritual essa conversa que aparentemente parece ser uma conversa simples, parece que estamos falando somente de alimentos. Mas não, é algo espiritual. E Paulo ele eleva muito esse nível quando ele traz essas instruções. E falando do versículo 25 até o versículo 31, Paulo ele continua dizendo: portanto, vocês podem comer de qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceite um convite se desejarem, como o que lhes oferecem, sem questionar nada, por motivo de consciência. Mas, se alguém lhes disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para você, mas o é para outra pessoa. Afinal, porque minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. A preocupação de Paulo aqui, ela é a seguinte: olha, vocês são de Cristo, mas talvez a outra pessoa não seja. E se ela te fala que ofereceu a um ídolo mudo, e você comer desse alimento, participar deste banquete, ela vai olhar e vai dizer: ué, mas você não é cristão? Como é que você está comendo de uma comida que é oferecida a ídolos? E isso vai trazer uma confusão na mente da pessoa, alguns questionamentos sobre a sua índole cristã. Olha como é grave isso. Agora imagina se assentar em mesas discutindo assuntos que talvez nem deveriam ser discutidos, ou você em uma roda de fofoca. Como é que essa pessoa vai te olhar você sendo cristão? Então, a preocupação de Paulo, ela vai além. Ele deixa muito claro, né? Nenhum de nós aqui, nós vamos no mercado, conversar com o dono do mercado e perguntar: olha, você tem um mercado aqui, você vende carne aqui, você vende alimentos aqui, e minha família vai se alimentar, e eu gostaria de saber se o senhor é cristão ou não, ou se de repente esses alimentos que o senhor vende no mercado, ele foi oferecido a algum ídolo. Ninguém faz isso. Ninguém vai conversar com o dono do mercado. Mas nós compramos, nós temos que comprar o nosso alimento no mercado, trazer para dentro da nossa casa, para que assim nós possamos nos alimentar. Logo, nós preparamos esses alimentos e comemos, sem perguntar. Mas, se soubéssemos, por exemplo, que estes alimentos eles foram oferecidos a ídolos mudos, aí de forma alguma poderíamos comprar sequer estes alimentos. Imagina trazer para a nossa casa e nos alimentarmos dele. Amém? Então entenda essas instruções de Paulo à igreja de Corinto pelo lado físico, mas também pelo lado espiritual. Pelo lado de sentar à mesa para comer alimentos físicos, mas também sentar à mesa para participar de uma alimentação espiritual. E daí fica a pergunta: a mesa às quais você está se sentando está alimentando o seu lado espiritual para o bem ou para o mal? Está te fazendo bem ou está te fazendo mal? Amém? Sente-se com pessoas que são cheias do Espírito Santo e se alimente de um alimento que vai fazer bem espiritualmente para você. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.